Está de uma arrogância em relação aos hábitos ou aos saberes de cada um, mas realmente tarô não é um assunto que as pessoas ele é menos vulgar do que aparenta. Mas não por arrogância, não, realmente é porque é uma coisa que necessita uma afinidade, né? Nem todas as pessoas têm com isso. Então, conosco aqui o Jean Carlos Schmidt, o Pedro Camargo, os dois são tarólogos, e nós vamos. A proposição é que cada um fale o que tem para falar em 25 minutos. Cada um fala 25 minutos. E aí a gente abre para a plateia, para vocês fazerem todas as perguntas que vocês sempre quiseram fazer e nunca tiveram coragem de fazer. As mais íntimas, misteriosas, tudo. Eu, por exemplo, posso responder tudo que eu souber. Comecemos com o Jean Carlos. Boa tarde a todos. Eu vou pedir por gentileza de ligar o celular, colocar no da call, só para não interferir no nosso trabalho, ok? Quem é que aqui, de fato, conhece o tarô? Estou perguntando conhecer. Levanta a mão, por favor. Ok. Quem é que aqui trabalha com o tarô? Poucos? Duas? Pelo que eu vi, duas pessoas, né? Gente, o objetivo dessa palestra, que é praticamente uma explanação, é falar sobre tarô e autoconhecimento, símbolos como aliados do ser. Por que esse tema foi escolhido? Normalmente, quando as pessoas levantam o tema tarô, levantam sob a ótica divinatória, né? Sobre a questão da previsão, da análise de acontecimentos futuros, vulgo futurologia, sabedores que o tarô é um oráculo, né? Como o Xing, as runas, sendo que o tarô está no ramo da cartomancia, ou seja, o tarô também é uma parte da cartomancia, sendo que no Brasil houve uma distinção. O que é cartomancia do ponto de vista baralho comum ou baralho cigano, Lenormand para alguns, né? As pessoas popularmente chamam de baralho cigano, apesar de não ser cigano, né? E o tarô passou a ser praticamente um caminho à parte. E eu explico por que isso aconteceu. As literaturas que chegaram ao Brasil, particularmente no início do século XX, a editora Pensamento, ela foi responsável por baralho do papi, uns símbolos geométricos, letras hebraicas, hieróglifos egípcios, enfim. E o livro reúne textos de papi, alguma coisa de Ouspensky, mas a obra é mais punhada na visão, né, dos dogmas ocultistas de papi. Visto que já a Europa e os Estados Unidos já vinham com uma tradição, principalmente a Europa, que foi o berço, né, da criação do tarô do ponto de vista histórico, e a gente não deve questionar que o tarô veio do Egito, que o tarô veio da Índia, que o tarô veio de extraterrestres, porque a gente só pode trabalhar com fatos, a gente só pode trabalhar com uma composição, uma estrutura histórica que pode ser plausível e utilizada como referência nas nossas pesquisas ou estudos. E essa literatura que chegou a nós é uma literatura, se a gente não pode chamar de tendenciosa, ela era até um pouco preconceituosa, porque o papi, particularmente, inclusive numa obra chamada Tarô de Boêmios, ele fazia uma clara distinção em que os iniciados, homens, ditos homens iniciados, tinham acesso ao tarô. Os afeminados, assim está escrito no livro, os afeminados e as mulheres somente tinham acesso à cartomancia, que é o baralho comum, ou o baralho dos 4 naipes, né? Ou o baralho também vulgo cigano. Então, isso ficou meio que estigmatizado. Cartomancia, diminuiu um pouco essa ideia de que o cartomante não tinha conhecimento iniciático, e o tarô era para aqueles
bambambãs, aqueles sabedores realmente do assunto, dominadores do conteúdo, do ponto de vista principalmente oculto. Só que houve um movimento muito interessante nesse início do século XX, que foi a questão da psicologia. A psicologia começou a criar força no final do século XIX, depois início do século XX, postulações de Freud, posteriormente Jung, que foi um grande contribuidor no estudo simbólico. Para quem não conhece Carl Gustav Jung, ele foi um psicoanalista, né, diferente de psicanalista, que deu ênfase aos mitos de uma forma dinâmica. Ele via que as religiões, a arte, a própria alquimia, né, eram pontes e saberes para o homem se conhecer. Ele próprio diz, né, nas obras dele, que a alquimia, na verdade, era um processo de dramatização do homem no seu laboratório. Ou seja, aquela matéria-prima que era transformada, bruta, né, o chumbo no ouro, a busca da pedra filosofal, na verdade são dramatizações de nós mesmos, né? Então, no sentido simbólico, na acepção simbólica, o alquimista ele se trabalhava, ele não trabalhava matéria-prima, ele se trabalhava, ele era a própria matéria-prima, né? E essas obras tiveram um efeito muito significativo, particularmente nos anos 60, 70, aqui no Brasil. Lembro, né, que, do ponto de vista histórico, o baralho de tarô já vinha sendo difundido como ludicidade. Lembro que lúdico é jogo, desde o século XIV. Então, desde 1392, que se tem a história do primeiro baralho, né, é feito por um artesão chamado Grigorian, um artesão francês. Ele, sob encomenda do rei Carlos VI, fez esse baralho, e hoje existem cerca de 12 lâminas desse baralho pelo mundo. Identifica-se o tarô. Só no século XVIII é que o tarô ganha status de oráculo. Muita gente não sabe disso. As pessoas normalmente acham que o tarô surge como um oráculo. Não. O tarô, ele surge como jogo. Tanto é que, em 1432, os Viscondes Sforza, uma família importante, né, italiana, o casamento da Bianca Visconde com Francesco Sforza, eles foram premiados, receberam de presente um baralho que hoje existem réplicas, enfim, pelo mundo, e versões diferenciadas. Parece que existem 4 versões diferentes desse baralho. Um deles é o Kenny Yale, que foi para a Universidade de Yale, passou a ser uma espécie de propriedade intelectual da universidade. E esse baralho, ele era utilizado pela família para jogatina, como se joga poker, buraco, bridge. E as pessoas usavam esse baralho comendo panetone. Por isso que é panetone Visconde, né? Que a família era Visconde, então eles comiam panetone e jogavam o baralho ao mesmo tempo. Quando chega o século XVIII, um importante pesquisador chamado Antônio Couto de Gebelin, ele faz uma pesquisa extensiva sobre a questão da história do Egito. Aí entra essa questão do contexto histórico egípcio que as pessoas questionam. Mas, Jean, o tarô não veio do Egito? Não. O Gebelin ele faz uma relação das cartas com as hierarquias da sociedade egípcia e via como um possível resgate da tradição que outrora havia desaparecido. Nota, no livro Le Monde Primitif, que é o livro que o Gebelin publicou, ele faz esse livro está inclusive microfilme na Biblioteca Nacional, tá? Ele faz uma apanhada exatamente que a tradição egípcia havia cunhado placas de ouro, e assim todos os ocultistas vieram depois repetir o feito, ou seja, dizer que o tarô tinha vindo do Egito, e que naturalmente todos os ocultistas, José Peladin, Ouspensky, Oswald Smith, Papi, Eliphas Levi, né? Enfim, o próprio Crowley, o próprio Waite, né, também conhecido no início do século XX, eles adotaram a ideia, é muito bom, enfim,
E ali ele joga por terra as teorias do próprio Capellan, que dizia inclusive que a palavra tarô vem de dois radicais, tá? A estrada, ou significa da vida ao real. Seria o caminho real, o caminho da vida, do tarô, né? Eu sou mais adepto que a palavra turuk, que é um termo árabe, que significa verdades, né? Caminho da verdade tem mais a ver com tarô do que a palavra tarô, designada por Capellan. Eu estou contando essa história toda para vocês porque eu quero chegar exatamente no plano do autoconhecimento, que é, na verdade, o ponto da nossa palestra. Não adianta você falar de autoconhecimento se você não souber o que existe atrás. E tudo que segmentou a história do tarô, em relação a significados e tudo mais, a parte de arcanos menores, vocês que não conhecem de repente tarô, ele vai hoje dos 78 arcanos. O arcano significa secreto ou oculto, são 22 arcanos maiores, a palavra arcano significa exatamente o segredo, né? Então, são segredos maiores e os 56 arcanos menores são segredos menores. O que diz respeito aos arcanos menores está muito próximo da cartomancia. Então, todo o significado que foi cunhado para os arcanos menores é derivação da cartomancia tradicional. Tanto é que se você pega hoje as escolas mais contemporâneas, você vê uma discrepância de significados para arcanos menores, como, por exemplo, quem trabalha com tarô, os 5 de ouros hoje na visão do Rider-Waite representam pobreza, escassez, miséria e carência. Mas se você pega na visão cartomântica tradicional francesa, você lê como saúde, vigor, alegria. Aí você não pergunta, mas como é que era isso? Funcionava? Funciona. O símbolo, quando você cunha significado a ele e você padroniza, se você usar um oráculo de chupeta, um oráculo de caixa de fósforo, vai funcionar. O oráculo é sempre um sistema de convenção que você adota que tem que ter uma unanimidade. Ou seja, tem que ter uma aceitação. Ninguém vai dizer que o pendurado, por exemplo, hoje, representa um vigoroso esportista que sai correndo na maratona de São Silvestre. Porque você tem uma figura exatamente de um homem pendurado pelo pé, que erroneamente é chamado de enforcado, né? Até brinco, eu fico com gosto de sangue na boca e mancha preta no olho, só de pensar que o pessoal chama de enforcado. Por quê? Porque é uma figura que representa a punição dos antigos homens criminosos, padrão de galinha na Idade Média, na Renascença, que era punido de cabeça baixa. E eles ficavam com o peso da sua mercadoria de ouro, esticando o corpo. Ele pendurado com o pé, muitas vezes era colocado uma fogueira embaixo da pessoa, e a pessoa ali morria, era, enfim, sofria toda uma penalização, né? E aí, como símbolo, o pessoal começou a sacar, poxa, não é importante que se seja o ocultismo uma ferramenta que dê ao tarô todo o significado, toda a herança que nós temos hoje, o símbolo passou a ser o elemento mais importante. Nós somos seres simbólicos, tá certo? Por que nós somos seres simbólicos, gente? Porque nós produzimos símbolos espontaneamente. E o símbolo, ele normalmente, quando ele tem uma intenção, as pessoas misturam muito marca, sinal, né, com símbolo. Normalmente a marca, né, ou o sinal, ele passa por um crivo racional. O símbolo é espontâneo. Ele tem um significado atávico, um significado ancestral por trás dele. Que você pode encontrar, inclusive, caracteres muito similares entre as culturas. E nós produzimos símbolos todos os dias através dos nossos sonhos, não é verdade? Nós reproduzimos os símbolos. Às vezes até recriamos. Porque o símbolo, na verdade, é revestido. Por isso que existem tantos tarôs com artes diferentes, né? Com maneiras, né, de se reproduzir os arcanos diferentes. E aí, o Jung deixa uma obra que pouco fala sobre tarô. Tá? Ele tem uma obra chamada Os Arquétipos Inconsciente Coletivo, da editora Rose, e, se me engano, na página 136 dessa obra, que é uma brochura, né, não é uma encadernação, ele fala que os arcanos do tarô são derivações dos arquétipos da transformação. Como é uma palavra que, de repente, as pessoas vão perguntar o que é arquétipo, né, você acaba tendo realmente uma dúvida da utilização desse mecanismo.
arquétipos para você poder entender, é uma marca, um registro ancestral que faz parte da nossa estrutura. E o tarot chega realmente nesse ponto como ferramenta para mapeamento específico. O Jung deixa uma herança, deixa um trabalho, né, para que posteriormente, nos anos 80, pesquisadores utilizem essas ferramentas e, numa experiência em consultório, em clínica, deixava aos pacientes as lâminas aleatoriamente para eles escolherem. E as escolhas dessas lâminas designavam os estados de espírito daqueles estados psíquicos daqueles pacientes. Então, a gente pegava um arcano, por exemplo, da imperatriz, e ele sabia que tinha alguma encrenca com a mãe, se era com a morte, uma coisa de perda, né? Então, para passar a palavra aqui para o meu amigo aqui, querido, né, Pedro Camargo, a utilização desses símbolos passaram a ser uma espécie de caminho possível de não ver o tarot apenas como instrumento divinatório, mas como instrumento educador e revelador das potencialidades humanas. Ou seja, o tarot tem uma função muito significativa, que é mostrar os pontos cegos àqueles que, todos nós, né, que estão em busca de respostas. Ele vai tirar o véu, ele vai revelar aquilo que não está totalmente à mostra. Passar a palavra aqui para o Pedro Camargo. Meus amigos, como ele falou, não se tem notícias exatas sobre a origem do tarô. Há quem diga até que o tarô vem de outra era do planeta Terra, do período Atlântico. Tudo isso são especulações, não há nenhuma confirmação sobre nada disso. Mas o interessante do tarô é que ele responde a uma característica universal que é a unidade. Vocês observem que a palavra universo, etimologicamente falando, é universo, não é verso e reverso. Não é bi, não é tri, não é poliverso, não é pluriverso. Isso significa que tudo é uma coisa só e uma coisa só é tudo. Esse conceito, a visão da existência, sempre considerando micro e macro, é fundamental para certo tipo de análise, porque nada é maior do que nada, nem menor do que nada, tudo é parte de um todo. Nós temos no corpo células, elas são micro para a nossa unidade, nós somos macro, a célula é microcosmos do ser humano. Um vermelhão, de olho azul, mas no fundo tinha uma semelhança entre aquele senhor de norueguês e o meu dentista. Pois bem, como Paulo Coelho tinha sido parceiro de Raul Seixas, eu estou querendo me lembrar o que eu tinha que fazer naquela tarde. Estou de cara com um menino vestido lá, Raul Seixas, e olha o que a minha cabeça fez. Neurônio encontra neurônio, como vai você? Tudo bem aqui, ó. Pum! Lá veio a ideia. Esse método indutivo e depois dedutivo, olha que ele é o mesmo método de um bom médico que olha o paciente. Claro que ele tem análises de laboratório que são chamados exames complementares. Porque a clínica é soberana. O verdadeiro médico, ele olha para o cara, meu filho, vamos ver esses rins. O exame ajuda, mas ele sente. Por quê? Ele não está adivinhando, no sentido vulgar da palavra. Ele está juntando uma série de elementos que formam aquele quadro. Se nós tivéssemos um sistema para resolver os problemas das nossas dúvidas, assim, tipo, essa carta tem a cara do Raul Seixas, essa aqui tem um prato de espaguete e tal, as coisas que estavam ali, mas não é possível isso. Então, o tarô é muito interessante, porque ele tem 22 cartas, chamadas arcanos maiores, como explicou aqui o Jean,
que dividem 22 estados psicológicos do ser humano que são arquetípicos. O que é arquétipo? O arquétipo não existe, não pode dizer o que é um arquétipo. O que a gente chama vulgarmente de arquétipo é aquilo que evoca o arquétipo. Os arquétipos são modelos que estruturam o psiquismo humano. Então, eles são sempre os mesmos. Para um homem de 20 mil anos atrás, certo? Os arcanos menores, os chamados arcanos menores, que são os do baralho de jogar, de Ais a Rei, o tarô tradicional tem apenas uma carta a mais, que é o cavalo ou o cavaleiro, ou para alguns o príncipe, que tem a dama, a rainha e o rei. O do tarô tem a dama, tem o valete do baralho de jogar, tem a dama, tem a rainha e o rei. E o do tarô tem o valete, o príncipe, o cavaleiro, a rainha e o rei. Então são 56 cartas de arcanos menores e 22 dos arcanos maiores. Esses arcanos menores, em geral, eles estão assessorando os maiores, porque eles se referem a áreazinhas mais específicas do nosso cotidiano, do nosso existir, das nossas relações com a vida, com o mundo, com o todo, com os vizinhos e por aí em frente. Aí, o que acontece? Quando nós colocamos as cartas, nós bem, como tudo é uma coisa só no universo, aquelas cartas estão fazendo parte do universo. É curioso que, nesse momento, tem uma nuvenzinha passando ali, em cima de Bodocongó. Nós nem sabemos dessa nuvem, mas essa nuvem certamente tem algo a ver com uma formiguinha que está subindo no tronco de uma árvore lá em Bangkok. Mas alguns diriam, para saber a relação entre uma e outra, só Deus. Ou seja, tem que ter um computador do tamanho do Piauí, no mínimo, para entender isso aí. Mas tem relação. A nuvenzinha sobre o Bodocongó e a formiguinha da Tailândia. No caso, quando a gente coloca as cartas, é uma realidade, é parte da realidade. Então, ao olhar essas cartas, elas nos ajudam a promover um fluxo do inconsciente para o consciente. Por isso que elas dizem que elas não mentem jamais. Mas elas em si não dizem nada. São cartõezinhos coloridos, desenhadinhos. A nossa cabeça que vai fazer o trajeto. Então, da mesma forma que eu ouvi o menino passando com cara de Raul Seixas, olha que história confusa, isso vai bater lá atrás, um amigo nadando, um tio, norueguês, olha aí. Então, quando a gente olha aquelas cartas, a gente começa a estabelecer relações entre umas e outras, porque elas se referem a áreas das nossas vidas. Olha que interessante. Agora, elas não são sinais. Aí me permitam usar uma terminologia junguiana, do Jung, a quem ele se referiu, para facilitar, que eu poderia usar outras que eu conheço menos, que estou mais afeito ao pensamento do Jung. Mas há uma diferença fundamental entre símbolo e sinal. O sinal define, por exemplo, os números, as letras. A letra R é R, fonema R. A letra C é a letra C, fonema C. Às vezes ela é fonema Q, por exemplo, no início de casa, mas é uma convenção que vai ser sempre na frente do A e vai ser sempre K. Né? Então são convenções, as letras são sinais. Os números, os algarismos. O algarismo 5 se refere a 5 unidades. 4,9 já não serve. Então, isso é um sinal. Eles definem a situação, porém, eles restringem. É só 4, 5, é só o fonema tal.
Agora, o símbolo, ele não define, ele sugere. Com isso, ele não restringe, ele é infinito. É um pouco mais difícil, porque, difícil pode dizer, a gente percebe o símbolo mais com o hemisfério direito do cérebro, que é o yin, do que com o esquerdo. Então, percebendo com o hemisfério direito e usando o esquerdo para estruturar, é como a ideia de uma frase que eu tenho com o meu hemisfério feminino. Deus, a face criativa de Deus é feminina. A face criativa, nada masculino cria, mas nada feminino coordena e administra. Então, o ideal é que a gente equilibre os dois lados. Então, a gente tem a ideia da frase com o nosso lado feminino e vamos estruturar a frase com o nosso hemisfério masculino, ou seja, em termos passado, presente, futuro, como se narra uma história, ou sujeito, verbo, complemento, como se estrutura uma frase, gramaticalmente falando. Aí olha que interessante, a gente, ao observar aqueles símbolos, porque as cartas não são sinais, elas são símbolos, então a gente começa a ter uma determinada inspiração. Aí, digamos, dá um vento, as cartas voaram, tudo bem, colhe as cartas todas outra vez, pede ao consulente, à pessoa que está se mostrando, por favor, escolha novas cartas. A consulta vai continuar igualzinha. As cartas serão diferentes. Diferente. Sim, está diferente. Tem uma carta, digamos, que a imagem é uma rosa. A outra, digamos, é sangue pingando. A imagem do vermelho está além de rosa ou de sangue ou de qualquer coisa. Para isso é que servem os símbolos. Eles nos sugerem. Então, a coisa mais tola, por exemplo, a pessoa ficar assim, essa carta aqui, gente, tem autores conhecidíssimos, vendem livros, assim, um francês tem um livrão desse tamanho assim, ele fala um monte de abobrinha lá no princípio, e o resto do livro inteiro, sabe o que é? Combinações de cartas para nós sabermos o que elas significam. Então, essa carta, e com o imperador, é morte do pai. Agora, se for essa carta, e a imperatriz, morte da mãe. Mas isso não é tarô. Isso não existe. Isso é bobagem. Um conjunto de 2, 3 ou 4 cartas para uma pessoa pode significar uma coisa, e aquele mesmo conjunto para outra pessoa, outra coisa. Eu estou passando em frente a uma loja de música, disco e tal. Aí lembra, eu tenho que ligar para aquela gatinha e tal, a Cláudia, tão bonitinha. Por quê? Aquela música é uma música que ela gosta muito. E aquela música me sugeriu. Agora, tem outro sujeito que, ao ouvir aquela música, vai lembrar de outra coisa. Vai lembrar que ele tem que ir ao dentista, porque aquela música estava tocando no som do dentista. Né? Quer dizer, eu olho para o tênis e digo assim, eu tenho que marcar a minha passagem, senão de repente eu não tenho voo. Por quê? Porque eu me lembrei de que uma amiga minha faz um fettuccine muito bem feito, que o cadastro do tênis me lembrou, e essa amiga minha está viajando. Olha as ilações, olha que infinito mundo de processamento que uma imagem pode nos proporcionar. Quer dizer, eu me baseio, eu penso o tarô basicamente como um instrumento que favorece a nossa inspiração. O Jean citou um ocultista do século XIX, chamado Oswald Wirth, que escreveu um livro muito interessante chamado O Tarô dos Santeiros da Idade Média, Imagier, en français, né, que é O Tarô dos Imagier do Moyen Âge. Esse livro, ele tem uma frase que eu acho sensacional pela simplicidade. Ele diz assim, adivinhar é imaginar com justeza. Quando eu li essa frase, a ficha caiu para burro. Isso é muito bonito, né? Porque eu estava lá na minha casa,
em Botafogo, quase largou no Rio, no século XX, lá na América do Sul e tal, e o cara escreve isso na Suíça, no século XIX. Olha que coisa bonita. Naquele momento eu estou me contactando com Oswald Lee. Essas coisas estão, o tarô tem esse lado. Então, muitas vezes, estou dando uma consulta, eu jamais digo isso vai acontecer ou isso não vai acontecer. Eu acho que o tarô é muito interessante para a gente estudar tendências. Assim até eu. Assim até você. Todo mundo pode praticar o tarô, estudando isso e praticando, acaba tendo mais tendência a fazer a coisa direitinho. Mas mesmo assim, está sujeito a não acontecer. Uma criança se solta da mão do adulto e atravessa uma rua movimentada. A tendência é que não seja atropelada, mas ela pode não ser. Então, nesse caso, por exemplo, eu tive uma consulente que um dia me foi sugerida por um amigo. Olha, eu tenho uma amiga minha, aí chegou uma senhora jovem, bonita, decoradora. Olha o que aconteceu com essa moça. Ela tinha um filho único e ela era separada e tal. E esse menino, ele tinha 14 anos e um adivinho desses malucos aí disse assim: seu filho vai morrer cedo. Ela ficou apavorada. Então ela foi consultar uma mãe de santo. Tem todos os tipos de cabeça dentro de um terreiro. Essa estava mais para madrasta malvada de santo do que mãe. Porque ela foi e disse: seu filho vai morrer mesmo. Então vamos começar a fazer uns trabalhos aqui para salvar a situação, para que ele não morra. Mas se eu tiver dinheiro, você chantagear aquela mãe. No fim das contas, ela estava precisando de um boi. Então eu tinha que dar dinheiro para comprar um boi, para sacrificar um boi. E a mulher estava, que ela dizia: bom, você não quer fazer isso, tudo bem, mas o que pode acontecer? Ela chegou lá, coloquei as cartas sobre o filho dela e disse para ela assim: olha, seu filho, a tendência do seu filho é morrer cedo. Agora, o que está acontecendo? Deixa eu perguntar a você. Eu trabalho muito com perguntas para o grupo. Jamais sou o cara que direi: isto acontecerá. Eu quero discutir. Olha, essas cartas aqui me sugerem isso. Vocês têm a me dizer sobre isso. Vamos ver, conforme for. Eu tenho um baralhinho menor, que é igualzinho o outro, só que a gente faz uma consultinha aqui lateral e tal, associa uma outra. Interessante. Eu vi que aquilo vai me inspirar. Ela disse: o menino, ele é grandão, ele tem 14 anos, altinho, e ele gosta de motocicleta, ele anda, o primo dele é mais velho, tem 18 anos, então tem motocicleta, tem os amigos que usam motocicleta, eles ficam lá na Barra da Tijuca, tem umas estradas retas, grandes, assim, de madrugada não tinha movimentos, alguns anos atrás. E eles andavam lá 200 por hora e tal, porque ela estava apavorada de carro, tá vendo? Chegamos a uma conclusão. Que tal que o garoto venha aqui? Não vou cobrar e tal, uma extensão da sua consulta. E aí entra o menino, grandão mesmo e tal. Muito simpático, muita gente boa. E você vê como na hora eu não preparo o que eu vou falar. O que pintar, pintou. Até as palavras que eu vou dizer me são... E eu vi uns arcanos que me traduziram a ideia, enfim. Cheguei para ele e disse: ele era meu xará, Pedro. Pedro, você tem uma namorada, provavelmente, que você gosta muito dela. Ele disse: minha idade, então, 14 anos, acredito, com ar mais velho, né? Então, idade de namorar. Ele: você gosta muito dela. Mas bem, você está ameaçado de perdê-la. Vai perder a sua garota. Ficou me olhando. E você tem a sua mãe, você está muito bem com a sua mãe, suponho, né? Você diz: minha mãe. Você está ameaçado de perder a sua mãe também. Deixei passar alguns segundozinhos e fiquei com peninha da angústia que ele é do tipo bem moreninho brasileiro, e os morenos não ficam pálidos, ficam meio cinza na hora que estão nervosos. Coitado do moleque, cinzentou. Aí ele disse: sabe por que você está arriscado a perder a sua mãe, a sua namorada e todas as outras coisas? Você está arriscado a perder a sua vida. Me diga,
O que você está fazendo que você está arriscando tanto a sua vida? Portanto, nada me impede de perguntar ao meu consulente que, de repente, ele é um trapezista e está trabalhando sem rede. Seria o caso desse garoto aí. Eu disse, olha, bem, eu tinha autorização da mãe dele, porque ela nunca tinha falado para ele aquele horror que ela estava vivendo já há meses. Ela tinha medo de falar isso para ele e motivá-lo alguma coisa. E eu tinha tido permissão dela para dizer isso para o menino. Disse, você sabia que tem uma figura aí que está chantageando a sua mãe, que está cobrando dela um dinheiro alto, porque sua mãe chegou lá com uma notícia de que você... E esse negócio de ficar andando feito maluco de motocicleta aí, ó, não vou discutir, você tem todo o direito até de suicidar, você tem o livre-arbítrio. Longe de mim te reprimir, eu só quero te avisar que você está arriscado a perder essas coisas todas, tá bom? O resto é com você. Bom, resumo da ópera. Uns 5 anos depois, eu estou no metrô, no trem e tal, tem um menino grandão olhando para mim assim, e eu, como era professor na PUC, durante 25 anos, uma multidão de alunos jovens. Muitas vezes tem alguém jovem, né? Professor, a gente se esquece às vezes. Estou achando que era um aluno, ele deu um sorriso, lembra de mim? Estou lembrado, você estudou comigo. Não, eu sou aquele menino da motocicleta que foi fazer uma consulta de tarô. Eu digo, quer dizer que você não morreu não, né? Safadinho. Tá aí, pois é. Eles estavam sendo campeões de basquete, passou a jogar basquete, então, mas parou de andar de moto. Não, eu ando de moto, mas aquilo era coisa de moleque. Isso hoje em dia, né? Pô, ainda bem, naquela época você reduziu tudo, porque ele já estava com o pé arrombado, o joelho arrombado, o cotovelo arrombado, eles caem para burro. Entende? Então, vê como é que é engraçado a prática do tarô? Isso é muito diferente. Gente, desculpe também, eu não tenho nada contra as pessoas que têm uma visão oracular do tarô, que estão lá para dizer assim, nossa, é isso. Então, não. Só para concluir, não há um iluminado na história da humanidade inteira que tenha falado de futuro para nós em termos específicos. Eles sempre falam através de uma metáfora, de forma que quando nós conquistarmos algum saber, seja por nossa conta, e não porque nós recebemos de graça uma coisa, porque claro que nós estamos aqui num processo evolutivo, isso não precisa ser filósofo para perceber isso. E se nós só podemos evoluir porque temos o livre-arbítrio. A única evolução que essa caneta pode ter é a depreciação com o passar do tempo, mas ela não desenvolve, ela não vira. Poxa, essa caneta agora toca uma música e tal, essa caneta agora... Não, ela não faz isso. E para que nós desenvolvamos, é preciso que a gente tenha livre-arbítrio, senão a gente fica na caneta, que não tem livre-arbítrio nenhum. Na mão do bundão, ela vai escrever coisa, na mão do Chico Buarque, ela vai escrever poesia. Não é verdade? Então, se eu tenho livre-arbítrio, eu posso evoluir. Se eu não tenho, eu não evoluo. Mas é o seguinte, se uma pessoa disser para alguém o futuro com precisão, tem 3 hipóteses. Uma, essa pessoa é um mistificador, é um charlatão. Aí não sabem comentar isso. Essa pessoa é um delirante. Esses até são mais complicados, porque eles olham para a gente e um cara totalmente sincero. Ele acredita naquilo que está dizendo. Terceira hipótese, ele sabe o que é o futuro mesmo. Se ele fizer isso, então não vai quebrar o tal elo. Ele vai tirar o livre-arbítrio daquela pessoa. Se eu passo na rua e vejo um mendigo numa noite fria, lá encolhidinho, dormindo, eu digo, bom, eu tenho uns cobertores velhos lá em casa, acho que não seria tão heróico da minha parte, mas também eu vou levar um cobertor e cubro o mendigo lá. Ele nem sabe que... Pronto. Agora, se eu, por um acaso, sei
que aquele mendigo vai receber uma herança enorme daqui a uma semana, se eu sei disso, eu já não sei mais se levei aquele cobertor por uma atitude autêntica ou se, no meu inconsciente, eu estou interessado em, te levar um cobertorzinho um dia, hein? É verdade ou não? Eu não posso saber o futuro. O pessoal perguntava aos Jesus Cristo, que a gente conhece bem, mestre, falais do fim dos tempos e tal, quando chegará o fim dos tempos? Jesus tinha sempre aquelas coisas, de olhai a figueira, quando as folhas. Isso é uma metáfora. Se ele te fala com uma metáfora, ele está te ajudando a concluir alguma coisa. Como a vida me ofereceu o menino vestido de Raul Seixas lá, e, enfim. Porque a pessoa que vai se consultar com a gente, o problema é dela, ela tem que resolver. Certo? Bom, isso em princípio é a minha ideia básica sobre tarô. Agora a gente vai fazer pergunta e cada um achar que deve fazer. Porque, olha, falei mais até do que o João, falei 34 minutos enquanto ele falou 30. Tá bom? Uma questão de ordem, chegar logo à sua pergunta, porque provavelmente, depois até, se você tem um depoimento para contar sobre a sua vida, pode ser enriquecedor. Mas vamos, como a gente abriu para perguntas, senão cada um vai contar a sua vida aqui. Você tinha uma pergunta, talvez, é isso? Específica? A questão é... Ou para mim, ou para os dois até. Tem. Então, essa... Desculpe, sim, não é apenas por organização, né? De qualquer forma, já estou na conclusão da pergunta, que é a seguinte, quando as pessoas têm a imagem da previsão, e que, na verdade, ela, para mim, é o autoconhecimento puro, porque ela vai mostrar onde o ponto em que a pessoa precisa trabalhar. Aí, a minha questão é a seguinte, até que ponto a gente pode dizer que uma situação a gente pode prever ou ter uma tendência a que aquilo chegue àquele rumo e o que a gente pode contribuir para que as coisas ruins não aconteçam, né? Como ele também pode mostrar algo insatisfatório e que a gente pode reverter o processo. E queria que vocês explicassem sobre isso, de que forma, de uma forma mais específica, e para que as pessoas possam ter acesso a esse tipo de função do tarô também. Vocês falassem mais sobre isso. Obrigada. Pergunta para os dois. Bom, o trabalho de tarô dentro da área terapêutica, ele é bastante abrangente hoje. Você trabalha com tarô e meditação, tarô e arte-terapia, tarô e cinesiologia, enfim. Existe um caminho, que é um caminho que é próximo, vamos dizer assim, se a gente pode chamar de psicoterapia, que é um trabalho de mapeamento psíquico do ser. Quando se pensa em previsão, a palavra previsão, ela tem a questão do prefixo pré, né, visão, uma visão antecipada de qualquer coisa. É lógico que os nossos consulentes, na maioria, vão nos procurar por causa de relacionamento, por causa de trabalho, por causa de saúde. A questão não é o tema que o consulente está trazendo. A questão é de como colocar o consulente no tema. Porque o grande problema das leituras é que os tarólogos, a grande maioria, e eu não estou criticando ninguém em especial, focam demais no problema do consulente. Muitas vezes o consulente não sabe se isso é um problema de fato. Ele acha que é um problema. Quando na verdade ele às vezes está criando um problema. Então se você foca a pessoa na consulta, coloca a pessoa no centro da questão. Não importa, a pessoa vai trazer uma questão de amor. Eu não quero saber o que o consulente vai dizer do relacionamento dela. Ele vai me dizer tudo aquilo ali. O meu marido, ele não presta. Pulou a cerca, a minha esposa, crítica. É uma pessoa extremamente intolerante. Ora, ele é o cônjuge ali, o parceiro daquele consulente, não está ali para se defender. Ele não está ali para se defender. Ele vai contar a versão dele. Aí eu tenho que focar na pessoa e saber o que essa pessoa traz de vicissitudes. Porque se a pessoa
vem para a consulta, daqui a um tempo, volta com a mesma questão, e volta para a mesma questão, dá 10 anos trazendo a mesma questão em pauta, maravilha, eu como tarô estou ganhando dinheiro. Mas o consulente não saiu do ciclo vicioso dele. Então, você tem que, vamos usar um termo, reeducar o consulente, fazendo ele refletir sobre as decisões e escolhas que ele faz. Você tem o acontecimento. O acontecimento, muitas vezes, é uma ótica, é um fragmento da realidade. Então, quando você mostra, por exemplo, faz uma revelação pelo tarô, se ela tem um caráter, por exemplo, de previsão, como uma grande maioria faz, é como se você estivesse pegando um pedaço de um quadro, um pedacinho, um centímetro de um quadro. Você não pode decidir o que é um quadro a partir de um pedacinho da tela. É como uma peça de um quebra-cabeça. Se você não souber a imagem, você não vai saber, a partir de um pedacinho, uma pedra, uma peça, o que é o resto. Colocar o consulente como centro da questão é fundamental para que a questão dele se supere. E isso não se faz assim, como um passe mágico. A primeira pergunta que eu faço muitas vezes para o consulente é o quanto que ele quer mudar. Porque não existe na vida do ser humano milagres se não houver mudança. Milagre é uma palavra até muito pejorativa, vou colocar assim. Eu acredito que o que há de bom para vir para o consulente, ele tem que permitir chegar. Ele tem que querer que chegue. Porque por mais que você, por exemplo, trate uma pessoa com doença, se ela não quer tomar o remédio, ela vai morrer. E é a escolha dela morrer. Você pode chegar com um medicamento na mão da pessoa e falar assim, toma, você vai curar. A pessoa fala, não vou fazer. Ok. Não vai fazer, então você vai morrer. É a história que o Pedro falou muito bem. O rapaz acatou o que o Pedro falou. Ó, meu amigo, se você continuar andando de moto, você vai morrer. E isso tem um caráter de forma arriscada, né? E para completar aqui, para o Pedro poder falar, nós podemos muitas vezes ver uma situação, mas nunca esquecer que o consulente é o responsável. Porque você tem que colocar o consulente como centro da questão. Se o consulente não for educado, ele não for trabalhado, ele vai repetir o padrão incessantemente, e aquilo ali vai virar um círculo vicioso, ponto final. Eu vou passar para o Pedro. Tem um ponto básico na tua pergunta, né? O que se pode fazer? De um modo geral, você tem N formas de executar o processo tarológico. Eu me pauto muito, sim, por você ter um indivíduo e uma situação. Então, você colocando o indivíduo e a situação dialeticamente dispostos como uma tese e uma antítese, não necessariamente discordantes, elas podem ser opostas, mas essa oposição pode ser uma oposição complementar, né? Claro, escuro. Se não houver escuro, nunca vai haver claro, porque tudo é claro, então não é claro. E se não houver claro, tudo é escuro, então não há nem escuro, né? Então eu tenho uma tese e uma antítese, e vamos tentar chegar a uma síntese, que é o terceiro elemento da formulação dialética. Ora, se eu tenho um panorama sobre o indivíduo e tenho um panorama sobre a situação, da comparação de um com o outro através daqueles arcanos que estão ali me inspirando, eu vou tentar chegar a uma síntese. E se eu coloco as cartas para essa síntese, eu já tenho uma tendência, já tenho uma facilitação para atingir essa síntese. Porque o tarô, ele não se pode dizer assim, como eu disse, as pessoas conhecem muito pouco sobre o tarô, ninguém sabe direito o que é tarô, todo mundo pensa que tarô é para adivinhar o futuro. Então, às vezes a pessoa diz assim, olha, saiu essa carta aqui, o que quer dizer isso? Alguém liga e tal, meu Deus, saiu a torre, que é uma carta assim de uma torre que está caindo e tal, um raio atingindo, que horror. Digo, olha, primeiro, tarô não se manifesta por uma carta. Como você perguntar, quer dizer essa letra aqui? Eu não sei.
Tarô é imagem, não é? Tem um famoso cineasta russo chamado Eisenstein. Quando ele começou a abrir o caminho para a moderna concepção de cinema e de edição de imagens, no filme A Greve, ele mostra por exemplo, mudo, filme de 1924, ele mostra um operário cruzando os braços, típico operário, com capacete de operário, e uma engrenagem de máquina parando de girar. Então você tem o operário parando de trabalhar e a fábrica parando de produzir. Qual é a síntese disso? Greve. A linguagem ideogramática da China e do Japão não é baseada em sinais, para voltar à terminologia junguiana, não é baseada em sinais, como a nossa aqui, por exemplo, que a gente vê C-A-S-A, casa, então imediatamente. Lá, aqueles ideogramas são ideias, são símbolos. Então, tem uma palavra muito bonita de se conhecer nessa língua, é como é que eles escrevem crise. Crise é composta de 2 ideogramas. Um significa oportunidade, o outro significa risco. Olha que linguagem. Oportunidade com risco é uma crise. E dali você pode crescer ou pode afundar. Então, quando você coloca, o que é um homem cruzando o braço? É um homem cruzando o braço. O que é engrenagem parando? É uma engrenagem parando. Agora, no filme do Eisenstein, você imediatamente faz uma leitura editada daquelas 2 imagens. O tarô é sempre isso. Por isso que 3 cartas assim, ou 4 cartas para pode significar uma coisa numa situação X. Aquelas mesmas cartas para essa mesma pessoa em outra situação pode significar outra coisa. De forma que o livro daquele sabichão francês lá que vende babu e tal, que as pessoas... deixa eu ver o que aconteceu. Tá aqui a combinação das cartas. Isso não está longe de ser tarô. Isso não é tarô. Não está te dando a resposta. Imagine se alguém pudesse receber todas as respostas, os tarólogos seriam os donos do mundo. Sabe, o Papa todo dia, alô, tarólogo, você quer me responder esse problema aqui? O problema é muito grave, sabe, porque esse negócio de ser Papa é complicado e tal. O Papa poderia já ser o tarô, imagina o Papa botando as cartas lá, vou renunciar. Entende? Certo? Agora já deve faltar só 8 minutos ou 7. O Nilda que sabe se a gente pode esticar um pouco mais. Uma coisa que é interessante, baseado no que o Pedro está colocando assim brilhantemente, quando as pessoas, por exemplo, sonham, a tendência é se buscar uma literatura em dicionário de sonhos. Por quê? Será que os sonhos, o significado dos sonhos são iguais para todos? Não. Por isso que existe dicionário de símbolos. Então é muito melhor você desdobrar uma imagem, desdobrar o significado de uma imagem, de um símbolo, para poder entender o que é o teu sonho. Mas é difícil. Bom, se fosse fácil, todo mundo também saia por aí. Antigamente o pessoal fazia, né? Tinha os iniciados, né? Enfim, que sabiam interpretar sonhos, interpretar símbolos com muita facilidade. Mas esse é o grande barato do tarô, né? Que a cada leitura, mesmo se repetindo 300.000 vezes a mesma recombinação, você tem 300.000 maneiras de ler aquilo ali. Porque são insights, são percepções, né? Claro que tem um viés, é importante colocar, porque símbolo, ele está dentro de um contexto. A cruz, por exemplo, se ela está numa armadura, é um templário. Se ela está num carro branco, é uma ambulância. Se ela está no chão, é um cemitério. Se ela está num vidro, é um remédio. O símbolo é um contexto. Tem que estar dentro de um contexto para poder realmente representar. E numa consulta de tarô, ele tem um viés de significados. No entanto, esse viés ele não engessa o que está por trás e além daquela interpretação. Porque o que dá vida ao símbolo é o homem. E o símbolo reflete o homem. Então o símbolo passa a ser um sintoma, né, de uma cultura, de uma civilização,
de uma organização humana, ele é um sintoma, né? Por isso que a gente não tem hoje, por exemplo, um Plutão, né? Um Hades. A gente tem um Batman, né? Mudou, o personagem é outro. Estamos abertos aqui a novas perguntas. Quem quer perguntar alguma coisa? O Nilton sumiu, não sei se a gente tem mais tempo ou não tem. Perguntas, sem medo, sem vergonha, sem coisa. Diga, pode vir aqui, por favor. Eu acho que o Pedro já resumiu muito bem o início da explanação dele. Ele falou de universo, né? A gente tem uma tendência, nós temos uma tendência de estabelecer fragmentos da experiência. Ela acontece simultaneamente, né? A gente não pode dizer que a intuição, quando você está no que a gente, o Jung chamava de momentum, o momentum é um conjunto de fenômenos que faz com que você consiga viver aquela situação. Então, eu sempre falei, até de uma maneira assim bastante pontual nas minhas explanações em fórum, na internet e tudo mais, que técnica, 50% de técnica e 50% de intuição, trabalhando concomitantemente, né? Tem gente que é totalmente, vamos colocar assim, totalmente seria assim muito tendencioso, mas tem pessoas muito mais intuitivas e tem pessoas muito mais técnicas, tá certo? Mas eu acredito que quando você pratica a leitura ao longo dos anos, você vai equilibrando isso. E você vai afinando a ponto de você conseguir equilibrar técnica e intuição. Então, a intuição com certeza tem um papel. Mas se você não tem metodologia, às vezes não tem a técnica, né? Você não tem um formato. Então, às vezes, até como professor de tarô, como é que você, não tendo a técnica, você vai ensinar? Se você não tem uma metodologia, você vai ficar falando assim: eu tive um insight e hoje a aula vai ser assim. Aí para a próxima aula, não, eu tive um insight, a coisa é assim. Você não tem uma linha de estudo, uma linha de pesquisa, né? Passo para o Pedro. Mais ou menos isso aí. A pergunta dele é interessante, porque existe um tarólogo, ele não é só tarólogo, ele é um ocultista, é um pensador e tal, e ele tem um livro sobre tarô. É um cara com quem, eu não vou dizer que se concorde com as ideias dele, eu respeito e tal, mas é o Samael Weor, da gnose. E eu achei que justamente por ele ser da gnose, ele fosse um cara que vamos dizer, privilegiasse a intuição, mas eu fiquei impressionado com a visão técnica das cartas, da análise. Tem um outro, Munir Sadu, que, puxa, eu acho que o projeto de trajetória de uma nave espacial para atingir o planeta Mongo, lá não sei onde e tal, é uma coisa tão complicada, é tão maluca, eu questiono muito, se é pessoal, tá? Desculpe cada um com a sua. Eu não vejo o tarô como uma coisa assim. Eu acho que, no meu caso, a intuição, de um modo geral, prevalece, viu? É lógico que você tem 22 arcanos maiores. Cada um, por causa ao longo da história e tal, foram se cristalizando conceitos a respeito de cada um daqueles arcanos. Então, os bons livrinhos de tarô vão dizer um resumo. Às vezes um autor discorda do outro num aspecto, no outro e tal, principalmente nos arcanos menores. Mas eu acho que a intuição prevalece. Aí você junta os ensinamentos que você já teve sobre cada um daqueles arcanos, começa a compor o quadro na sua cabeça. Eu, por exemplo, não acho... As pessoas dizem, essa carta assim, ela quer dizer uma coisa. Vai de cabeça para baixo? Não, é tudo o contrário. Como tudo o contrário? E se a situação for mais ou menos para cima ou para assado?
você não tem uma carta de lado, certo? Então, é por isso até que num livrinho que eu escrevi sobre iniciação ao tarô, eu não coloco aspectos negativos de um tarô. Eu prefiro dizer aspectos desfavoráveis, porque às vezes são desfavoráveis ao seu interesse. E de repente o seu interesse amanhã pode ser outro. Eu vejo livros de tarô que tem lá o diabo. Aí a pessoa, o diabo, tentações, a carne, não sei o quê, a violência, o sexo, a luxúria e tal. Bom, de cabeça para baixo deve ser um santo então, né? Porque é o contrário. Não, fica pior ainda. Quando o conceito Le Diable, eu estou me referindo aqui no caso ao tarô de Marseille, que ele é uma espécie de tarô paradigmático para toda a nossa cultura ocidental. O tarô de Marseille tem lá Le Diable, que podia ter também La Matérialité, a materialidade. Nada mal na materialidade. Ali, em vez de ter um cara feioso, com chifre e tal, podia ter uma linda criança saudável, sorrindo. A fisicalidade daquela criança corresponde ao arcano 15 também. Pode ter uma linda flor desabrochando com todo o ímpeto da natureza, uma onda quebrando, aquelas ondas de deixar a surfista babando. Aquilo também serve para o arcano 15. Agora, o que você vai fazer do diabo, do arcano 15? O que você vai fazer do dinheiro? O que você vai fazer da saúde? O que você vai fazer da sua força física? Aí você pode ser... Porque o diabo se refere... E depois tem o seguinte, esse tarô surge na Idade Média, numa época em que era aquela coisa assim, o dinheiro é fio, a materialidade é fio, você tem que ser espiritual e tal, passa o dinheiro para cá. Não é mesmo? Dá aqui o dinheiro para Jesus Cristo, que assim você vai ficar até mais rico. Era por isso. Então, não existe esse tipo de convenções. Cada arcano está te propondo uma ideia, Outra pergunta. Bom, enquanto não reclamarem, eu não sei, porque tinha uma pessoa que parece que não vai ter mais a palestra, né? Uma coisa, não sei o que. Vamos seguindo, de repente tem que parar. Oi, para os dois, eu queria justamente saber quando é que começou a se consolidar as convenções que a gente tem hoje sobre a interpretação. Porque tem mais ou menos uma aceitação sobre o significado básico de cada carta. Então, assim, como é que começaram a surgir essas definições, né? Elas foram se consolidando e tal, e hoje a gente já tem mais ou menos um conhecimento básico a esse respeito. E também aí, do Pedro, eu queria só perguntar a você o nome desse autor francês, que você já falou dele 2 vezes, que tem as combinações das cartas aí e tal. Olha, eu estou falando mal dele, não sei se é para citar o nome. Eu queria saber exatamente. O nome dele é Hades. H-A-D-E-S. Hades, ou Hades. Cartas e Destino, né? O livro tem páginas em cores, até um livro caro, tal, os arcanos estão lá. Eu fico bobo de ver uma coisa dessas, porque ele está desdizendo o tarô na sua síntese, na sua essência. Porque ele está transformando as coisas. Se saiu essas cartas, entende? Aproveitando para responder a tua pergunta, já que eu estou aqui, olha, a história, não sei se eu já discordo do que eu vou dizer, a história não define exatamente, porque o tarô, como ele citou, por exemplo, o tarô do Grand Honneur, que era um artista francês, esses baralhos todos começam a surgir no meio da Idade Média, mas a turma já disse que não, mas isso aí já vinha de conhecimentos dos sarracenos, a palavra naipe tem a ver com naib, que é uma palavra árabe e tal. Aí os outros, não, mas espera aí, os
império tal na China já fazia uns negócios tipo arcano de tarô, só que eram redondos em vez de serem retangulares. Aí tem uma galeria no Egito, no palácio de não sei quem, da dinastia tal, e tem lá umas ruínas que o pessoal conseguiu interpretar que os desenhos nos corredores daquele palácio são os 22 arcanos maiores. Agora, como ele citou aqui o Cour de Gébelin, que era um erudito francês, era membro da Academia de La Rochelle, uma cidade importante da França, e ele foi funcionário lá da monarquia, do Império, perdão, já do Império Francês. Ele jogou essa coisa para Egito e tal, ninguém sabe, eu não sei, não encontrei quem ousasse dizer. Essas ideias começaram, mas foram se cristalizando com o passar do tempo. Alguns arcanos são bem óbvios. O primeiro, o mago, é a sua capacidade de manipular as coisas e tal. O seu lado desfavorável pode ser um charlatão, a sua capacidade de enganar os outros, né? A sacerdotisa, o silêncio do véu atrás dela e tal. Quer dizer, eu imagino um útero silencioso sendo fecundado. O arcano 3 que vem em seguida já é a imperatriz, é a mãe, aí já o parto, e por aí vai. O Pedro colocou muito bem essa junção, essas peças, né, que deram significado aos arcanos maiores. E a gente está falando de arcanos maiores, são 22, né, que são as estações da alma. Elas, importante dizer que iconograficamente, elas são reproduções de várias situações que ocorriam desde a Idade Média. E a gente tem que lembrar que o tarô ele é um reflexo cultural, né? Quando ele surge naquela roupagem, né, de papa, do pendurado, que é um homem que é martirizado, né, do próprio saltimbanco, que é o mago posteriormente, né, ele ganha o status de mago no século XVIII, XIX. Na verdade, ele era o saltimbanco prestidigitador, que era o ilusionista de praça pública. Ele ganha essa força depois. Então, esses significados começaram a ser cunhados a partir também do desdobramento de algumas outras práticas cartomânticas. Você tem que pensar que a cartomancia, acho que a gente está falando de baralho tradicional, né, que é o baralho de 4 naipes usado para jogatina. A gente está usando também a Sibila dos Salões, que é o pré-Lenormand. E se você pega, por exemplo, a Sibila dos Salões, as figuras, por exemplo, Cupido, a figura do ladrão, a figura do rei, tem significados muito próximos, tá, do que é hoje o tarô. Eu quero precisar data, né, porque você tem que lembrar que o tarô ele se tornou, na verdade, uma colcha de retalhos. Uma colcha de retalhos de vários pesquisadores. E pesquisadores esses, né, bom salientar aqui, que muitas vezes não concordavam entre eles. Né? Começa com a história da cabala, né? Que o arcano está aqui, está numa posição X, o outro está na posição Y. Isso deu um nó na cabeça de muita gente. Então, eu acredito assim, que os arcanos maiores, não os menores, que é a cartomancia, né, tradicional, oriunda da cartomancia tradicional, eles foram aos poucos incorporando significados pelo seio imagético. Porque aquelas 22 imagens são encontradas em todas as culturas. Podem ter o nome de rei, pode ter o nome de imperador, pode ter nome de grande diretor, grande dirigente, né, faraó. Mas são imagens que reproduzem exatamente a estrutura, convenções da humanidade, né? Da virgindade, do sexo, do casamento, da morte, da vida. E aí elas vão ganhando significados naturalmente. Daí a beleza do símbolo, né? O símbolo ele consegue, na verdade, cada vez mais incorporar significados. Não se podia falar, por exemplo, de internet com o tarô, a coisa de um século atrás. E hoje se fala. Você pode se associar uma coisa ligada à internet com um arcano, por exemplo. Né? Você, né? Faz favor. Enquanto esperamos ela vir, essa coisa de dar nó em cabeça das pessoas, eu não entendo nada de búzios, mas, por exemplo, o búzio não tem nenhuma imagem nele, é só o búzio em si.
Agora, dentro daquela esteirazinha, que tem um nome, ela é dividida em 4 quadrantes, dependendo da forma como a pessoa joga lá, os búzios caem virado para baixo, virado para cima, atravessado, em pé, tal, no quadrante X, no Y, no outro, tal. A pessoa, são processos de intuição que alimentam a intuição, né? Então, o búzio não tem, é um processo um processo divinatório como outro qualquer. Como alguns faziam análises em borra de café, sabe? Quem entende de pano colocado em cima de mesa do Encontro para a Nova Consciência já está podendo fazer uma previsão aqui. Mas não existe nenhum livro sobre pano colocado em cima de mesa do Encontro da Nova Consciência. Mas isso aqui está repercutindo alguma realidade do universo, seja lá qual for. Certo? Então você, por favor. Boa tarde. No sábado, quando o Giancarlo fez a palestra dele sobre tarô, ele deu uma conotação de uma utilização do tarô como terapia, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, para a gente sair um pouquinho da linha divinatória. Perfeito. E de repente trabalhar um pouco as emoções, as dificuldades, através da terapia. Eu vou ser bem breve, porque a gente já está em cima da agulha, já tem um palestrante ali aguardando, né? Eu agradeço, inclusive, a palavra, a gente vai iniciar com essa última pergunta. Como eu expliquei aqui rapidamente, tarô terapêutico comporta um tipo de prática em que você une uma ferramenta que pode ser meditação, florais, psicologia analítica, cinesiologia, né, arte-terapia, dança. Ok, o que a palavra terapia encerra? Cuidar, né? A palavra terapeuta, né, vem de Theos Apos, que significa aquele que serve a Deus. Então, o processo terapêutico é um processo do servir ao divino em cada um. Simbolicamente falando isso, é resgatar a parte mais pura do ser. Então, não importa o caminho que vai ser utilizado, se vai ser meditação, se vai ser arte-terapia, se vai ser cinesiologia. Você vai integrar, vai usar os símbolos como uma espécie de ponte com aquela prática. Eu, por exemplo, utilizo muito o tarô, para vocês terem uma ideia, para interpretar sonho. Né? Inclusive uma ideia que eu estava conversando aqui com um amigo meu aqui de Campina Grande, de fazer um trabalho em cima disso, né? Num futuro encontro aqui. Porque sonho todo mundo sonha, tá certo? Agora, utilizar o tarô para esse mapeamento, eu acho espetacular. Para você entender com o arcano, o que ele está apontando para você oniricamente. Ou seja, para a tua experiência onírica, dos sonhos. Né? Então, é isso. Basicamente, o trabalho de tarô e terapia é um trabalho de autoconhecimento, pressupõe que auto é uma experiência única, pessoal. Dá uma ideia até muito esquisita, porque se alguém coloca para você tarô, então deixou de ser auto, e não. Porque o tarô, na verdade, em processo de terapia, ele é um espelho para você se fitar, para você se enxergar e você perceber quem você é. O tarô não é um mapa pronto, ele é um espelho para você perceber quem realmente você é. Eu agradeço a participação de vocês, agradeço muito aqui o querido Pedro Camargo, e nós encerramos aqui a palestra, que vai ter uma palestra a seguir. Obrigado a todos.
Valeu. Questões técnicas aqui. O menino está baixando baixando as apresentações que serão exibidas aqui. E se tem alguém aí para baixar já, adiantar aqui o processo, baixar a tela? Beleza. Tranquilo. Vocês estão vendo essas telas bonitas aqui? Elas foram um trabalho de pintura mediúnica que foi realizado aqui há uns 3 anos, uns 2 ou 3, aliás, uns 3 anos mesmo, atrás, pelo Lívio Souza lá do Rio de Janeiro. E ele doou essas telas para a organização Nova Consciência, que pudesse de alguma maneira ser revertido em algum recurso para ajuda das tantas despesas que advém de um projeto como esse. De maneira que hoje à noite, após a palestra, uma fala do Valdemar Falcão, que acontecerá logo mais à noite, vai haver a realização de 1 milhão dessas peças aqui. Então, a gente está avisando que já houve também questionamentos perguntando. Também lá embaixo no stand da Nova Consciência, quem quiser, que tiver disponibilidade também contribuir, no 20º ano do evento, com o apoio da Universidade Estadual da Paraíba e de outros organismos também, foi produzido um material, uma revista, com um pouco da história, com alguns artigos que foram previamente trabalhados e solicitados a várias pessoas, personalidades que apoiam, que participam do evento. Esse material nós ainda temos em profusão. Quem quiser também contribuir de alguma forma, essas revistas, esse material está lá na banquinha, há um valor lá simbólico, mas também de grande ajuda para o evento Nova Consciência. Os meninos ainda estão baixando ali Enquanto isso, lembramos também a todos que, afora as programações que acontecem aqui no Sesc Centro, a Nova Consciência acontece em outros locais também, nos eventos paralelos e atividades. Esse ano está usando, além do complexo do Sesc, a antiga Faculdade de Administração, da UEPB, o antigo Museu de Artes Assis Chateaubriand, fica lá para cima, próximo ao Teatro Municipal.